Olá, moradores de Balneário Pissarras e região, tudo bem? Aqui quem está falando é o Márcio. Eu morava aqui até o ano passado, passei uns 6 anos aqui em Pissarras, mas talvez vocês não saibam, eu morei na minha infância aqui. Ou seja, eu morei aqui nos anos 70, até o início dos anos 80. Estudei aqui numa escola em Pissarras, aprendi a nadar aqui em Pissarras, quando essa cidade tinha 7, 8 mil habitantes. Agora, claro, o progresso está chegando. Mas é sobre isso que eu gostaria de falar. O que é progresso para vocês? Progresso significa o quê? Progresso significa crescimento, significa melhoramento, uma transformação, geralmente positiva, não é assim? Mas eu não acho de verdade que essa transformação da cidade, com essa quantidade de edifícios que estão se instalando aqui na praia, seja necessariamente positivo. Eu não acho. E assim, eu vou explicar agora para vocês por quê. E é claro que essa é a minha opinião. Eu não sou nenhum especialista em urbanização, eu não sou um arquiteto, eu não sou um engenheiro, eu não trabalho na Secretaria de Obras, nada, nunca trabalhei no governo, de forma nenhuma, tá? Não faço parte de governo nenhum, apesar de ter pensado em me candidatar a prefeito. Acho que na última eleição, nas últimas 2 eleições, foi isso. Pensei em me candidatar a prefeito quando eu morava aqui. Mas o que eu penso? Vamos estabelecer aqui uma comparação. Você aí que tem uma casa, por exemplo, de 2 dormitórios, uma casa boa aqui na cidade, de 2 dormitórios. Mora você, a sua esposa, mais talvez 1 ou 2 filhos. Os 2 filhos dormem no dormitório, você e a sua esposa no outro, tem um cachorrinho. Final de ano, vocês recebem parentes aí na casa de vocês. E esses parentes, às vezes, os avós, cunhados, eles não têm onde ficar. Então, às vezes, tem que se espremer nos quartos de vocês. Vocês cedem os quartos de vocês, vão dormir junto com os filhos, alguns dormem na sala, e a casa, ela fica durante algum tempo mais divertida, mas muito mais apertada. Agora imagine se essas pessoas se mudassem para a casa de vocês definitivamente. Como é que ficaria? Se de repente, vocês que moram hoje confortavelmente, com certo conforto, em 4 pessoas na casa de vocês, esses 2 dormitórios, imagine se de repente fosse morar aí na casa de vocês mais 4 pessoas, o dobro, já ficaria apertado, né? Agora imagine se fosse morar aí na casa de vocês mais 8 pessoas, 16 pessoas morando na casa de vocês. Como é que ficaria? Ficaria difícil, né? Então é assim que Balneário Pissarras e outras cidades aqui do litoral irão ficar daqui a alguns anos, super lotadas. E essa praia, que eu costumava tomar banho aqui nos anos 70, nos anos 80, é claro, nos últimos 6 anos, e ainda que continua com certo grau de pureza, com certo grau de limpeza, daqui a alguns anos isso não vai mais acontecer. Mas a questão não é só essa. A questão também é a quantidade de carros no lugar, a quantidade de trânsito, o aumento, por exemplo, da criminalidade local, isso vai acabar acontecendo. Se a cidade não crescer junto com esse tal progresso, e isso quase nunca acontece, os serviços, o comércio, as ruas, o trânsito, o esgoto, a água que vocês recebem e que geralmente no verão a companhia de águas aí acaba suspendendo porque existe muita demanda, isso vai acabar acontecendo com cada vez mais frequência. O que eu sugiro que deveria acontecer? Eu não sou contra o progresso, mas eu sou a favor de um progresso sustentável. E o que significa um progresso sustentável? Significa que uma cidade, não estou falando só aqui de Balneário Pissarras não, tá? Estou falando de qualquer cidade no país ou no mundo que quer crescer, que quer se desenvolver, mas não quer ficar bagunçada. Então essa é uma sugestão para qualquer administração. As cidades, os governos deveriam pensar no crescimento sustentável. E não é isso que a gente tem visto, não só aqui nas cidades do litoral, só vocês olharem para Balneário Camboriú, olhem para Itapema e vocês vão ver que o crescimento de lá não é sustentável. É bonito ver aquele monte de prédios altos. Nossa, nós temos o prédio mais alto do país. Isso é legal para turismo. Mas para a população em geral que mora na cidade, no final das contas, isso não é saudável. Não é saudável para a praia, para o meio ambiente, não é saudável para as pessoas que moram aí. Então, o que eu sugeriria? Que se criasse regras, se criasse regulamentações para que toda a cidade crescesse de maneira sustentável. Se pensasse numa quantidade X de moradores para uma cidade, para que ela não ficasse super povoada, para que ela não acabasse bagunçando
para que os serviços pudessem ser fornecidos com eficiência, para que o meio ambiente não fosse poluído, para que o sistema de esgoto desse conta, para que as pessoas tivessem água pura em casa, para que não tivesse tanto barulho que incomodasse as pessoas, para que não tivesse um crescimento que pudesse criar, por exemplo, bolsões de pobreza, periferias superpovoadas, sem sistema de esgoto, sem o devido auxílio à supervisão do governo, para que tivesse creches, para que tivesse escolas suficientes para todo mundo. Então, pensem nesse tipo de regulamentação, pensem nesse tipo de estratégia para fazer a sua cidade crescer. Esses prédios que estão aqui na frente, ó, já tem prédios de 20 e poucos andares aqui, tudo bem, eles estão a uns, eu não diria 100 metros, menos de 100 metros aqui da praia, mas eu acho que esses prédios altos assim deveriam ficar muito mais lá para trás. Aqui na frente da praia, deveria ter prédios muito menores do que esses, sabe? Para que não tivesse sombra e esses prédios mais altos ficassem lá para trás, para que a periferia aqui de Balneário Pissarras também fosse desenvolvida. É assim que vocês desenvolveriam uma cidade. Outra coisa, o talento, a vocação de Balneário Pissarras é o turismo. Então aqui, mais do que qualquer outra coisa, deveriam ser estimulados, deveriam ser atraídos negócios voltados ao turismo. E não só turismo de praia e turismo de final de ano, de temporada, mas turismo para o ano inteiro. E as pessoas que moram aqui deveriam ter condições de se desenvolver profissionalmente para poder atender essa demanda de serviços e de empresas que se instalassem aqui na cidade, tá bom? Eu nem moro mais aqui em Balneário Pissarras, mas de vez em quando venho passear, final de ano venho aqui, eu tomo banho de mar e eu vejo que esse tal progresso já está começando a atrapalhar a vida das pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, as prefeituras, as administrações não são competentes ou talvez não tenham o foco em fazer a coisa da maneira correta. Claro que deve ser muito conveniente e muito interessante receber esses montes de impostos e IPTU de todos esses imóveis que estão se instalando aqui na cidade. Deve ser muito bom para a prefeitura e para outras coisas, mas esse dinheiro deveria ser mais bem utilizado para pensar no crescimento da cidade de maneira estratégica, de maneira sustentável. É isso que eu imagino. Mas eu espero que esse vídeo seja postado e eu espero que vocês tenham tido a paciência de me ouvir e de me acompanhar até agora e quem sabe vocês possam fazer alguma coisa para melhorar a vida da cidade antes que ela cresça demais e fique bagunçada como as outras cidades que nós conhecemos aqui na região. Tá bom, gente? Grande abraço para todo mundo e um bom ano para vocês. Até mais.